Então, a gente vai começar falando sobre o gerenciamento de memória. A gente viu, até as nossas últimas aulas, que um sistema computacional executa programas. E a gente falou durante toda a primeira parte da nossa disciplina que um processo é um programa em execução e que ele precisa da CPU para executar os programas. Mas a gente sabe que um programa nunca vai entrar em execução se não tiver memória, não é? Porque um programa, quando a gente compila, quando a gente codifica um programa, a gente salva ele em disco, né? E quando a gente dá um ponto barra ao nome do programa, um Java, o nome do programa, já do executável, o que a gente está pedindo para o SO é o seguinte: vá até o disco e carregue aquele executável para a memória. Então, o programa só entra em execução se o código executável já estiver na memória principal. E daí começa todo aquele ciclo de busca, decodifica e executa que vocês viram lá em arquitetura de computadores, né? Aí busca, próxima instrução do código, decodifica e executa a instrução. Busca, próxima, decodifica e executa. Além dos programas que estão na memória, também há os dados que o próprio programa manipula. Então, quando a gente faz um executável, que tem lá duas variáveis, A e B, e soma A e B e joga numa terceira variável C, essas variáveis A, B e C também residem em memória. Então, a gente precisa de memória para armazenar nosso código executável e também para armazenar os dados que a gente manipula no nosso código. Além disso, a gente também precisa de memória para guardar a pilha de execução. Então, quando a gente entra na main, aquela main é empilhada, empilhada. Quando a gente sai da main, chama um método e a gente começa a chamar funções recursivas, por exemplo, há ali um empilhamento, né, recorrente na pilha. Então, essa pilha de execução mostra como tem sido a execução do nosso processo também. E essa pilha também reside em memória. Então, não tem como a gente executar programas se a gente não tiver CPU e se a gente também não tiver memória. Então, a memória ela é tão importante quanto o processamento. A multiprogramação, que a gente já viu que é aquela capacidade que o SO tem de gerenciar vários processos executando ao mesmo tempo, ela precisa que esses vários processos que estão executando residam todos na memória. E a gente, então, gostaria de ter uma memória infinita, né? A gente toda hora está criando novos processos, a gente quer utilizar vários aplicações ao mesmo tempo, a gente quer que essas aplicações sejam rápidas, que os nossos dados não sumam se a bateria do computador acabar, se a energia acabar, quer que ela seja barata, mas, infelizmente, ter todos esses atributos não é possível. A memória não é infinita, ela pode ser rápida, mas se ela for muito rápida, ela vai ser cara. Ela, infelizmente, a memória RAM ainda é volátil, né? A tecnologia é volátil. Então, não tem como a gente ter tudo. Por isso mesmo é que o gerenciamento de memória é necessário. A gente tem que lidar com memória RAM, temos que lidar com memórias mais rápidas, os registradores, a memória cache, o disco, que é uma memória mais barata. Então, o sistema operacional está a todo momento pegando dados do disco, levando para a RAM, pegando dados da RAM, levando para o disco, e fazendo todo o gerenciamento daquela hierarquia de memórias. Os computadores de 2008, o autor do livro principal que a gente utiliza descreve que os computadores de 2008 possuíam 10.000 vezes mais memória que o IBM 7094, que era o maior computador do mundo na década de 60. Então, foram quase 50 anos, né, para que a memória crescesse 10.000 vezes. Eu tenho uma experiência, né, de vida, que o meu primeiro computador eu ganhei lá no final da década de 90. Então, lógico, eu não tinha o computador mais atual, né? Então, eu coloquei aqui o tempo de meados da década de 90. Foi um computador similar ao que eu ganhei. Era um Pentium 2, com processamento de 200 MHz, e olha só quanto que tinha de memória, gente.
16 megabytes de memória RAM. E o HD era de 3 gigas. E a velocidade de internet, gente, não era de mega, de gigabits por segundo, não. Era 56K por segundo. Era nada, 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 nada. Então, foi nesse computador aqui que eu aprendi a programar e que eu fazia altos trabalhos quando eu estava na faculdade, assim como vocês estão agora, né? Então, toda a minha memória tinha 16 mega. Hoje, um projeto que você cria para desenvolver facilmente tem esse tamanho, né? Então, o que eu quero mostrar com isso é que, vejam, década de 90, né? Final da década de 90. Então, vamos colocar aí 20 anos. Em 20 anos, a quantidade de memória cresceu 1000 vezes, porque há 20 anos atrás, o computador era de 16 mega. Hoje, é fácil você encontrar um computador pessoal de 16 gigas. Então, cresceu aí 1000 vezes, né? No mega a gente fala de 2 a 10, 2 a 20, giga a gente fala de 2 a 30. Então, foram um crescimento bastante grande para 20 anos. Só que ainda assim, mesmo com esse crescimento, a gente tem uma limitação de memória ainda. Memória ainda é um gargalo, não é? Talvez a gente não perceba isso quando a gente esteja no começo da graduação, mas conforme a gente vai desenvolvendo projetos maiores e começa a trabalhar com problemas mais complexos, a gente vê que memória ainda é um gargalo. Então, a gente tem problemas que ocupam muito memória, que as estruturas de dados precisam ser muito eficientes, justamente para não extrapolar esse recurso, né? E os programas seguem crescendo rapidamente, né? E tendem a se expandir para ocupar toda a memória disponível. Então, o próprio SO, né, ele abocanha boa parte da memória que a gente costuma ter na máquina. Aqui a gente apresenta uma hierarquia típica de memória, né? Aqui a gente tem um triângulo onde na base a gente tem as memórias que têm mais capacidade de armazenamento e lá no topo as memórias com menor capacidade de armazenamento, mas que têm uma velocidade de acesso muito grande. Então, no topo a gente tem os registradores, que estão ali junto com a CPU, depois as memórias cache, a memória RAM, mas infelizmente a gente não tem memória RAM, memória cache e registrador para deixar a nossa máquina equipada só com isso. Então, a gente tem que expandir ainda mais a memória, podendo usar memória flash, disco magnético, disco óptico e fitas magnéticas, né? O disco magnético é uma estrutura que tem grande poder de armazenamento, mas é extremamente lento. Então, a gente utiliza o disco quando a gente quer armazenar muitos dados e também quando a gente quer que esses dados sejam armazenados de forma persistente. Afinal de contas, todas as memórias que estão acima do disco magnético aqui, elas são voláteis, né? Então, a gente precisa do gerenciamento de memória para pegar aquele nosso código executável que está no disco magnético, trazer para a memória RAM, e aí, durante a execução, esse conteúdo da memória RAM é levado para cache para os registradores. Quando o conteúdo não é mais necessário, volta para a memória RAM, e quando essa memória RAM se torna um gargalo, está muito... há muita competição para o uso dessa memória, o SO pega, então, o conteúdo da memória e volta o conteúdo para o disco. É assim que o SO se livra da grande competição no uso da memória principal. Então, acho que vocês já não devem viver muito isso, mas na minha época a gente tinha muitos computadores de mesa, né? A gente não tinha notebooks. E nos computadores de mesa, aquelas torres que a gente tinha, sempre tinha ali uma luzinha de LED, que indicava o uso do disco. Conforme nosso computador ia ficando velho, e novas aplicações iam surgindo que demandavam mais uso de memória, nosso computador ia ficando lento, porque o SO já não conseguia gerenciar tão bem o uso daquela memória para aplicações que demandavam tanto uso de memória. Então, o que ele fazia? Quando tinha muita competição pelo uso da memória, ele pegava as aplicações que estavam menos utilizadas e jogava para o disco.
Só que logo essas aplicações precisavam ser utilizadas novamente. Eu queria utilizar o Eclipse e queria utilizar o browser também. Só que meu computador não dava conta, então ele tinha que trazer do disco para a memória. Então, esse vai e vem de disco e memória fazia o disco ficar trabalhando o tempo todo. Então, a luzinha do disco ficava piscando e ficava ligada quase que o tempo inteiro. A gente notava uma queda de desempenho muito grande quando isso acontecia. Hoje, pelo menos nos computadores que eu vejo, já não tem mais essa luzinha do disco. O meu, pelo menos, não tem. Então, a gente perde também essa facilidade para notar a queda do desempenho, né? Bom, então no gerenciamento de memória, apesar da gente ter vários tipos de memória, a gente vai focar na memória principal. E aí a gente vai falar de duas práticas de gerenciamento de memória. Uma antiga que a gente não vai abordar, que é a gerenciamento de memória sem abstração, onde o programador usa no próprio código o endereço de memória onde ele quer armazenar um dado. Então, é uma programação de bastante baixo nível, bastante difícil de ser feita. E a outra prática de programação é a que envolve abstração de memória. É do jeito que a gente faz. A gente, no nosso código, a gente declara ali um int A igual a 0, a gente não quer saber onde aquela variável A vai residir na memória. Pode residir na memória 500, pode residir na memória 2300, na memória 1 milhão, de posição 1 milhão, não me importa. Então, é muito mais fácil programar assim. A gente vai ver por quê. Tá tudo bem aí? Qualquer coisa me chamem, tá? Eu estou falando, então, de atribuição de endereços, né? Eu disse aqui que, antigamente, a programação era feita usando endereços físicos diretamente no código. Então, essa atribuição de endereços seria feita em tempo de compilação. Então, pego um código que já mostra ali onde que eu quero armazenar os meus dados e o código compilado vai fazer referência direta àquela posição de memória. Algo melhor do que isso é a atribuição de endereços em tempo de carga, onde é gerado um código relocável se o endereço de memória não é conhecido em tempo de compilação. Então, isso aqui é mais alto nível. E tem também atribuição de endereços em tempo de execução, que a atribuição é somente feita quando o processo vai executar de fato. Se o processo pode mudar durante sua execução, então, se o processo, ao começar a executar, foi carregado a partir do endereço 300, e daqui a pouco ele sofreu uma retirada da memória e depois voltou na memória no endereço 700, então, em tempo de execução, os endereços serão relocáveis, serão alterados dinamicamente. É isso que acontece hoje em dia. E é isso que a gente vai ver um pouco na aula de hoje, se der tempo. Tá? Então, antigamente era em tempo de compilação, hoje, em geral, é em tempo de execução, que se conhece a posição de memória dos executáveis. Então, vamos para o primeiro caso, o caso mais difícil, que é a programação sem abstração de memória. Esse modelo era adotado nos primeiros computadores, nos mainframes, por exemplo. Lá, cada programa considerava a memória física como uma sequência com endereço mínimo de 0 e o valor máximo. Então, se eu tinha lá uma memória, sei lá, de 1 mega, então ia de 0 até 1023, até 1023. Cada endereço célula continha um certo número de bits, 8, por exemplo. Quando um programa executava uma instrução do tipo move register 1000, o que acontecia era que o computador apenas movia o conteúdo da memória física da posição 1000 para o registrador 1. Então, o valor que eu colocava aqui era o valor absoluto, o valor que de fato eu queria que fosse lido da memória principal. Então, eu, programadora, já deveria conhecer o tamanho da memória do computador onde eu ia executar, e eu já deveria setar aqui no meu código a posição de memória que eu quisesse ler. Eu não dava um nome simbólico aqui de A, a variável A, não, eu colocava a posição. 1000, explicitava ali.
E daí, utilizando essa programação direta com o endereço físico da memória, a IBM realizou a primeira tentativa de permitir a execução de vários processos ao mesmo tempo, o que seria uma multiprogramação. Nesse caso, não haveria troca de processos, os processos habitariam a memória ao mesmo tempo. Vamos entender como que isso aconteceria. Olha só. Nessa multiprogramação antiga, implementada lá pela IBM, a memória tinha chaves de proteção para cada processo. Então, vamos imaginar que eu tinha uma memória aqui representada por essa coluna alta, e essa coluna representa toda a memória, que ia de 0 até 32.764. E nessa memória aqui eu vou colocar dois processos, o processo cinza, que está representado aqui à esquerda, e o processo branco, que está representado à direita. Eu começo com cinza, que foi alocado a partir do endereço 0, e coloco todo o processo cinza de maneira contínua. E depois pego o processo branco e coloco em cima do processo cinza também de maneira contínua. Só que veja uma coisa, vamos entender aqui o que cada processo faz. O processo cinza tem lá o código dele e a primeira instrução é o jump 24. O que está falando essa instrução aqui é um desvio. Ela quer que a execução desse programa vá para a posição 24. Então, o que acontece? O ciclo vem aqui, lê, decodifica, entende isso daqui e executa. Então, vai para a posição 24. É um desvio. Chegando na posição 24, ele encontra uma instrução para mover dados. E continua essa execução. O processo branco faz algo similar. Ele começa sua execução e na primeira instrução ele faz um jump para a posição 28. Então, vem para cá, ó, e faz uma comparação. Esses programas, quando eles são carregados a partir do endereço 0 da memória, eles funcionam perfeitamente. Então, o programa cinza, quando é carregado no endereço 0 da memória, vai funcionar perfeitamente. Mas olha só o que acontece se a gente pega o programa branco e carrega a partir do endereço 16.384, e não a partir da posição 0 da memória, como o programador esperava. Porque o programador, lembra que não tem abstração de memória, então eu coloco no meu código o endereço físico que eu quero que seja acessado. E aqui o programador colocou jump 28, ele queria que a posição 28 fosse acessada. Só que ele não esperava que esse programa aqui fosse carregado numa posição diferente da 0. E infelizmente foi carregado aqui, na 16.384. O que vai acontecer quando esse processo for executado? Vai vir essa instrução aqui, a gente vai entender que é um jump para a posição 28. Então, a posição 28 vai vir para onde? Para a posição física 28. Olha, ela vem para cá, ó. E aqui vai fazer, ela está fazendo uma intromissão, não é? Esse endereçamento aqui não pertence ao processo branco. Então, aqui vai ter vai ser gerada uma exceção, o SO vai ter que fazer um tratamento aqui para essa falha. Por quê? Porque um processo branco só pode acessar a memória do processo branco. E o processo cinza só pode acessar a memória do processo cinza. Então, esse jump 28, o que ele deveria fazer era um jump para cá, né? Mas essa instrução aqui, ó, tá na posição 16.412. E o cinza? O cinza tem algum problema? O cinza não, porque ele foi, assim como o programador esperava, ele foi carregado na posição 0. Então, aqui ele vem jump 24, ele vai vir para a posição 24, que está correta, vai fazer uma movimentação de dados. E o branco, coitado, né, não deu certo. Por quê? Porque esses processos referenciam a memória absoluta, imaginando que esse processo vai ser carregado a partir da posição 0. E não foi. O que pode ser feito para melhorar isso, então? Pode ser feita uma relocação estática. Na hora que esse processo branco for carregado, ele vai ser carregado a partir do endereço 16.384 e esse valor vai ser somado a todas as referências diretas da memória desse processo. Então,
essa constante vai ser adicionada a todos os endereços, então o que vai acontecer é que, ao invés de jump 28 aqui, vai ser um jump 28 mais 16.384. E aí, esse resultado, 28 mais essa constante, vai dar esse valor aqui, ó, 16.412. Aí, a execução do processo branco vai ficar correta, tá? Então, essa relocação era feita em tempo de carregamento do programa, e tornava, claro, o carregamento mais lento, porque durante o carregamento de um programa na memória, era necessário fazer essas adições e essas modificações nas instruções do programa. O endereçamento físico, tal como eu expliquei agora, ele não é mais utilizado em sistemas operacionais de propósito geral, como são os nossos. Mas ele ainda é utilizado em sistemas embarcados, em sistemas onde os programas que residem na máquina estão em número limitado, são bastante conhecidos e desenvolvidos por especialistas que conhecem muito bem o tipo de memória que eles estão lidando, o tamanho da memória e como fazer esse endereçamento direto. Tá? Então, nós, programadores de sistemas de informação, de engenheiros de software e tecnólogos, provavelmente a gente nunca vai se deparar com o problema que a gente tem aqui em implementar sem abstração de memória, tá? E se um dia nós nos depararmos, a gente vai, estuda a especificação e nós vamos ser capazes de fazer essa programação. Ela é um pouco mais chata, mas não é impossível da gente fazer, tá? Só foge um pouco do escopo aqui da nossa disciplina, entender profundamente como é feita essa implementação. Até porque ela é dependente de hardware. Tudo bem? Felipe, o Felipe está perguntando se o programador escolhia a posição. A plataforma que ele ia implementar, ele deveria conhecer qual era o intervalo de memória que ele poderia usar. Então, ele poderia usar o intervalo de 0 até um teto de memória, ou a partir da 1000 até esse teto, é o que está nesse slide aqui, ó. Aqui, ó. Então, tinham vários tipos de disposição de memória. Tinha memória onde o sistema operacional ficava bem no começo da memória RAM, e o programador poderia usar o endereço de memória acima do sistema operacional até o limite. Haviam plataformas onde o sistema operacional ficava numa memória só de leitura, uma memória ROM, e daí o programador poderia usar toda a memória RAM disponível. E havia também uma terceira abordagem, onde o sistema operacional ficava no começo da memória RAM e o programador poderia usar esse tipo de memória aqui, ó, onde a gente tem ali um intervalo bem conhecido para a programação da memória RAM, do uso da memória RAM. Então, a gente tem que saber exatamente qual é o intervalo que a gente, programador, pode utilizar, tá? Vocês me escutam? Sim? Ah, tá bom então. Então, vamos continuando, tá? Ok. Então, gente, o endereçamento físico, sem abstração de memória, ele é bastante complicado, ele é difícil, né? E como a gente viu, é preciso que o sistema operacional, juntamente com o hardware, ofereça proteção para que um processo não interfira no espaço de endereçamento de outro processo,
Porque se vários processos residem na memória e o próprio programador pode explicitamente no código fazer acesso a uma posição de memória, pode ser que essa posição de memória não pertença ao próprio processo dele, sim um processo vizinho, o que é incabível, não se deve permitir um acesso de um processo ao endereçamento de outro, né? Então, um programa não pode endereçar a memória de outro, e é preciso também que haja relocação, que é o deslocamento de endereço dos processos ao serem carregados na memória. Então, se a gente tiver dois processos, processo 1 e processo 2, e ambos os processos tiverem instruções que referenciam o endereço 28, o que vai acontecer é que esse endereço 28 aqui, ele tem que ser reinterpretado, né, quando há uma multiprogramação. Porque pode ser que esse processo 1 não resida a partir do endereço 0 da memória, como era esperado pelo programador. Então, a gente precisa, o que a indústria de hardware bolou para satisfazer esse problema, para solucionar esse problema, foi criar dois registradores base e registrador limite, para solucionar esse problema e fazer uma relocação dinâmica em tempo de execução. O que acontece é o seguinte, ó, vamos imaginar de novo aqueles processos cinza e o processo branco. E aí, o processo cinza foi carregado a partir do endereço 0, né? O que a gente já viu que é o caso perfeito, assim como o programador tinha imaginado. Mas esse processo branco, ele não foi carregado a partir do endereço 0. Então, a arquitetura do computador, ela vai ter um registrador a mais, que é o registrador base, que vai armazenar a posição inicial de memória onde o programa reside. Então, nesse caso, o processo branco foi carregado a partir do endereço 16.384. Então, o registrador base vai armazenar esse valor. E daí, quando for para executar a primeira instrução, que é o jump 28, que se fosse executado sem relocação, iria acessar o endereço alheio e daria uma violação de endereço, ele vai ser reescrito. E esse 28 aqui vai ser adicionado ao registrador base. Então, toda vez que for executar uma instrução, essa instrução vai ser reinterpretada, vai sofrer uma relocação. E aí, o endereço físico vai ser somado ao valor do registrador base. No caso, 28 mais o registrador base vai ser igual a 16.412. Aí sim, a execução vai ficar correta. Além do registrador base, vai ter um registrador limite, que aponta para o endereço máximo que pode ser utilizado por um processo. Então, um valor físico de uma instrução, o valor da memória, o endereço físico de qualquer instrução, mais o registrador base, não pode exceder o registrador limite, porque senão ele vai estar violando o endereçamento e vai estar acessando outro processo. Tá? Essa verificação, essa soma e essa verificação é feita por hardware, então é muito rápida. E só o SO pode manipular esses registradores. Então, a vantagem é que é um modo fácil de dar a cada processo seu próprio espaço de endereçamento, e a desvantagem é que, em tempo de execução, é preciso uma adição e uma comparação em cada referência à memória. E daí, usando essa técnica de carregar vários processos na memória, e cada processo ter o seu próprio valor de registrador base e registrador limite, é possível realizar a multiprogramação. Porém, manter todos os processos na memória o tempo todo pode não ser viável. Então, aí a gente tem que começar a pensar em soluções para poder executar vários processos,
mas permitir que nem todos esses processos residam na memória, porque a memória é um recurso limitado. Então, para lidar com esse problema, a gente conhece duas técnicas principais, swapping e memória virtual. Então, vamos entender o swapping primeiro. A Alice falou que parece coisa de assembly, é muito ligado lá ao que acontece em assembly, de fato. O Rian perguntou por que o mesmo valor base e limite. O mesmo valor base e limite? Foi só uma convenção aqui, que todos os processos, eu imagino nesse exemplo, podem ter um tamanho de 16.384. Então, o registrador limite, ele fala o tamanho do processo e não o limite da memória principal. Então, eu que falei errado, tá, gente? Então, esse registrador limite, ele fala o tamanho do processo. Então, seria... o último endereço aqui da memória seria o registrador base mais o registrador limite, tá? Eu que falei errado, desculpa. Vamos lá para o swap, então. Swap é uma técnica que leva todos os processos inteiros para a memória, e quando a memória é requisitada, e o SO precisa escolher um processo para sair da memória, ele retira o processo inteiro da memória. Então, no swap in, todo o processo entra na memória. No swap out, todo o processo sai inteiro da memória. E quando ele sai da memória, ele vai para o disco. E quando ele precisa ser carregado para a memória, ele é lido a partir do disco e levado para a memória. Então, vamos imaginar aqui esse retângulo como sendo toda a memória principal. Parte dela é usada para armazenar o sistema operacional, e aí vamos imaginar que chega um processo A para ser executado. Esse processo A, até agora, vai ser totalmente levado para a memória, inteiro levado para a memória. Então, ele é representado aqui com esse retângulo. No momento B, um processo B é carregado na memória e começa a executar. Então, A e B estão na memória ao mesmo tempo. No instante C, chega um novo processo que requer mais memória do que B. Então, fica A, B e C, os três na memória vivendo de forma harmoniosa. Só que daí, no instante D, chega um novo processo, um processo D, que não cabe nesse buraco aqui, nesse restante de memória. Nesse caso, o sistema operacional precisa escolher um dos processos que já habitavam a memória para sair totalmente, para fazer um swap out. E o processo escolhido foi o A. Então, o A vai ser retirado da memória e levado para o disco. E daí o B vai ser colocado no lugar de A. O D, né? Veja que D entrou no lugar de A e ficou um fragmento aqui entre D e B. Ficou um pedaço de memória livre, assim como um pedaço de memória livre também existe depois de C. E vamos imaginar que agora A precise voltar para a execução. Vamos imaginar que A seja um processo iterativo, né? Que durante um momento ficou sem interação, por isso ele foi escolhido para sair, mas agora o usuário precisa de uma resposta. Era um jogo, o usuário clicou lá, deu um comando e esse comando precisa responder. Então, A precisa voltar para ser executado. E aí, vamos imaginar que o SO escolha B para sair. Então, pega B, persiste em disco e pega aquele processo A que tinha sido salvo no disco e restaura ele na memória. E aí, agora temos um último cenário aqui, A, D e C residindo na memória, um fragmento aqui no final e o processo B que está em disco. Deu para entender? O processo do swap é bem tranquilo. Ou todo processo entra na memória, ou não entra. E um processo, ao entrar na memória, ele é lido do disco, e quando ele sai da memória, ele é persistido no disco, tá? Qual que é o problema do swap, hein, gente?
O Breno já está se antecipando aí e está falando, perguntando se nós estourarmos a partição de swap se trava. Deixa eu explicar um pouco do que o Breno está perguntando. Eu acho que nem todo mundo entendeu. Gente, quando os processos residem na memória e essa memória se torna escassa, vamos imaginar aqui, né? Aqui nessa situação, onde existe A, B e C na memória e chegou um processo D e não tem memória para o processo D, porque ele quer entrar inteiro na memória e não cabe nesse fragmento. Então, o processo A ele vai ser retirado da memória e persistido em disco. Quando ele é retirado da memória e persistido em disco, ele vai para uma região específica do disco, que é o que a gente chama de uma partição swap. Quem já instalou Linux viu que é necessário criar uma partição swap, que a gente antigamente falava em um dobro de memória, pelo menos, tinha um espaço lá pré-definido. Então, esse processo aqui, todo o contexto dele vai ser salvo lá naquela partição de swap. E se essa partição de swap for muito requisitada, o que vai acontecer? Ela vai se esgotar. E quando ela se esgotar, o nosso computador vai travar. O sistema operacional vai travar, com certeza. Era isso, né, Breno? Mas me digam, gente, qual é o problema do swap? Você colocou isso como problema, Breno. Sem fato, isso é um problema, mas é um problema que está lá na ponta. Antes de acontecer esse travamento, Breno, qual é o problema? Lentidão, né? Por quê? Porque quando a gente leva um processo, tem que ler do disco, escrever no disco com frequência, a gente sabe que a leitura e a escrita no disco é uma tarefa custosa. O disco é uma mídia de lento acesso e a memória é muito mais rápida que ele. Então, se a gente tiver que requisitar com frequência operações no disco, o desempenho do sistema cai. Além disso, assim como o Jean falou, outro problema é a fragmentação, né? Conforme os processos entram e saem da memória, buracos vão sendo criados. E esses buracos vão sendo criados de um tamanho tão pequeno que, de forma isolada, eles não podem ser utilizados. Eles ficam dispersos. Então, de vez em quando, é preciso fragmentar essa memória, puxando os processos todos para o começo da memória e deixando um fragmento maior que possa ser facilmente utilizado. O Gabriel perguntou, né, se a partição swap tem que ter o dobro do tamanho da RAM. Antigamente era assim. hoje já não sei, deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Antigamente tinha, swap é o que recomendam. Então, acho que já tem uma especificação, eles dão uma especificação, né? Então, depende. As memórias RAM estão bem grandes, né? Ok. Então, é isso mesmo, gente, ó. Os problemas, necessidade, né, de relocação. Isso aqui a gente nem falou. Então, a gente falou dos buracos que geram necessidade de compactação de memória. E a compactação de memória é custosa, gente. Em um computador de 4 GB de RAM, a compactação dessa memória gastaria aproximadamente 20 segundos para ser feita. Aqui ele não deu a especificação do disco, né? Mas eu devo ter pego isso aqui do livro do Tannenbaum, devia ser um disco bem lento para os padrões atuais. Mas mesmo assim, a compactação vai durar segundos, e segundos para a gente, segundos em que o SO fica inoperante, é muito para a gente, né? A percepção que a gente, usuário, tem, que se o sistema fica travado por 1, 2 segundos, é muito negativa. A escrita e leitura em disco é demorada, né? E uma outra desvantagem é essa primeira aqui, que seria a necessidade de relocação de endereços, né? Então, se esses processos não são carregados a partir do endereço 0, é necessário utilizar aqueles registradores base e registrador limite para fazer esses processos funcionarem da maneira esperada. Bom,
A Alice está perguntando se swapping é a mesma coisa que compare e swap. Não, Alice. Quando a gente fala de compare e swap, a gente fala daquelas operações de programação que a gente faz comparação, e se A for menor que B, troca, por exemplo, né? Faz um teste primeiro, e se o teste é favorável, faz uma troca. Então, swap, a tradução é troca. E o swapping é o swap in e swap out, é a entrada e saída de dados na memória, o que não deixa de ser uma troca, né? Mas são conceitos diferentes, tá? Swapping aqui para a gente é a entrada e saída de um processo inteiro na memória, e swap, a palavra só swap, é a troca de dados. Então, com isso a gente falou da primeira parte da aula, e vocês, a partir dessa explicação que eu dei aqui, vocês devem ser capazes de justificar o porquê da existência de hierarquia na memória dos computadores, por que a gente tem que ter ainda o disco rígido, além do... Por mais que o meu computador tenha um SSD, por que eu ainda tenho um disco rígido, por que eu tenho a memória, por que eu tenho a cache, por que eu tenho os registradores, os computadores têm os registradores. Então, por que é necessária toda essa hierarquia? A segunda pergunta é, sistemas embarcados, tais como os encontrados em memória em máquinas de lavar, costumam endereçar a memória de maneira direta, sem abstração de memória. Por quê? O mesmo acontece em sistemas desktop? Então, justifiquem aí. E a terceira pergunta é o que é swapping? Quais os seus benefícios e quais os seus problemas? Então, é o que eu quero que vocês respondam aí, sejam capazes de responder com essa primeira parte da aula. Aqui a gente já está no terceiro capítulo do Tannenbaum, e no livro do Silbert Schatz, eu não coloquei aqui, mas eu acho que é por aí também, capítulo 6, tá bom? Deixa eu ver o que a Alice colocou aqui. Isso, compare e swap é a operação, muitas vezes, atômica, né? Que é feita lá no hardware. Isso mesmo. Ok, então, gente, ó, passamos da primeira fase da aula. Podemos ir para a segunda? Minha ideia é que a gente faça essa aula agora e daí, quinta-feira, vocês fiquem estudando por conta própria. Por isso que eu tô com essa pressa. Posso seguir para a memória virtual? Sim. Antes de ir para a memória virtual, deixa eu colocar aqui para vocês uma coisa. Então, o que eu falei agora está aqui, introdução ao gerenciamento de memória. E, em seguida, eu falaria do gerenciamento de memória livre, que são estruturas de dados que a gente utiliza para que quando o SO precise alocar memória, ele saiba exatamente onde esses buracos de memória residem. Eu vou deixar essa parte aqui para vocês assistirem a videoaula. É bem tranquilo, tá? Por isso mesmo que eu vou deixar para vocês assistirem e vou abordar a memória virtual, que é a parte mais difícil agora, tá? Então, vamos lá. Ok, então a gente falou da técnica de swapping, que é uma técnica utilizada para fazer a nossa memória render, nossa memória principal render, porque a memória é um recurso limitado e com swapping a gente pode colocar vários processos residindo na memória ao mesmo tempo, e quando essa memória se tornar escassa, o SO pode retirar a força um dos processos e ceder lugar para outro processo.
Então, o processo que saiu da memória vai para o disco, e o processo que vai entrar na memória é lido a partir do disco. Né? Então, fica esse vai e vem de processos na memória, assim como havia um vai e vem de processos lá na CPU. Só que, às vezes, a gente tem necessidade de executar programas grandes demais para se encaixarem na memória. Então, imagine, no caso extremo, um processo que ocupe mais memória do que você tem no seu computador. Vocês concordam que, nesse caso, a técnica de swapping não pode ser utilizada? Afinal de contas, no swapping, ou todo o processo reside na memória, ou não reside. Se o processo necessita mais memória do que de fato tem na máquina, não dá para usar o swapping. Então, a gente já tem que pensar numa segunda técnica, né? Outra motivação para a gente pensar na segunda técnica é que, com o aumento do tamanho das memórias, o swapping passa a não ser tão atrativo, porque a gente tem muita memória para ser persistida e lida a partir do disco. Então, aqui eu coloquei de novo uns números, né? Se a gente tem um disco SATA típico, que tem uma taxa de transferência de 100 megabytes por segundo, como que é? Imagina um disco que tem uma taxa de transferência de 100 megabytes por segundo. Então, o swap out, a retirada de um processo de 1 gigabyte, um processo que ocupa 1 gigabyte de memória, e a leitura de um processo que também tem 1 gigabyte de memória, a partir do disco, demoraria 20 segundos. Então, esse o caso aqui, que provavelmente está naquele outro slide, né? Então, retirar da memória um processo de 1 gigabyte, persistir num disco que tem uma transferência de 100 megabytes por segundo, leva 10 segundos. E pegar um outro processo, ler e restaurar na memória, demoraria outros 10 segundos. É um tempo eterno quase, né? Imagina você ficar sem poder utilizar o computador durante 20 segundos. É incabível, não dá para imaginar. Então, nesses casos onde o swapping não é indicado, a gente usa uma outra técnica, que é a memória virtual. A memória virtual elimina a necessidade de constante swap in e swap out de processos inteiros. Vou explicar como. Na memória virtual, cada processo tem seu próprio espaço de endereçamento. Tá? Então, um processo, quando é criado, ele vai ter como se fosse um espaço de memória, mas que ainda não reside na memória. Ele tem ali um executável que a gente chama de um endereçamento virtual. Esse espaço de endereçamento, ele é dividido em blocos de tamanhos fixos, que a gente chama de página. E cada página é uma série contígua de endereços. E aqui vem o pulo do gato. A ideia é que todo o espaço de endereçamento de um processo seja dividido em páginas e que nem todas as páginas do processo precisam estar de fato na memória principal. Somente aquelas páginas que estão sendo acessadas, que estão sendo referenciadas, precisam estar na memória. As demais permanecem no disco. Então, vejam a diferença. No swapping, todo processo tem que residir na memória para ser executado. Na memória virtual, somente partes do processo que estão sendo referenciadas precisam estar no disco. É essa a diferença, é isso que faz a memória parecer muito maior do que de fato ela é. Então, quando um programa referencia o endereço de memória de um processo que está sendo gerenciado através da memória na memória virtual, o que acontece? Se o programa referencia o endereço de memória que pertence a uma página que está de fato na memória RAM, então o hardware executa o mapeamento necessário dinamicamente. Caso o programa referencie o endereço de memória que pertence a uma página que não está na memória RAM, ou seja, está no disco,
Nesse caso, o SO é alertado para obter a parte que falta para executar. Então, o SO vai pegar aquela parte do endereço virtual e vai trazer para a memória real. Suponha que um programa deseja executar a seguinte instrução: mover o endereço físico 1000 para o registrador. Se for sem memória virtual, 1000 corresponde ao endereço físico, assim como a gente viu, né? Mas se for com memória virtual, o que acontece? Nossos computadores usam memória virtual, tá? Então, se a gente executar uma instrução desse jeito, o que vai acontecer é que aos endereços gerados por um programa, nesse caso o endereço 1000, damos o nome de endereços virtuais. Então, esse endereço aqui não vai ser o endereço físico real da máquina. Esses endereços aqui constituem o endereço virtual, o espaço de endereçamento virtual. Esse endereço virtual, ele é enviado para um hardware especial que mapeia endereços virtuais em endereços físicos. Como que isso acontece? Aqui, dentro do processador, do lado da CPU, vai existir um hardware especial que é chamado MMU, Memory Management Unit, Unidade de Gerenciamento de Memória. A gente vai chamar sempre de MMU, tá? Então, todas as vezes que a CPU precisar executar uma instrução, ela vai verificar se essa instrução tem um endereço. E se tiver um endereço, ela já vai saber que esse endereço é virtual, não é o endereço real de memória que deve ser acessado. Então, nesse caso aqui, ao se deparar com uma instrução move reg 1000, a CPU vai pegar aquele valor 1000 e vai mandar para MMU, dizendo o seguinte: MMU traduz esse endereço virtual em um endereço real, que eu possa, de fato, acessar na memória. E aí a MMU vai fazer essa tradução, essa reescrita, e vai pedir, solicitar o barramento agora, o endereço real. Então, aquele 1000 vai ser traduzido para um outro endereço, passado aqui no barramento, vai chegar na memória, a memória vai ser posta de volta, o valor da memória vai ser posto de volta aqui e vai voltar para a CPU. Vou continuando, tá, gente? Agora o gráfico. Então, vamos imaginar o seguinte, que a gente tem um processo, e esse processo tem um endereçamento virtual de 64 KB. Então, a gente criou um programa, compilamos o programa, e quando esse programa foi entrar em execução, é como se ele pudesse usar até 64 KB de memória. É o que a gente chama de o endereçamento virtual dele. Só que o meu computador onde esse processo vai executar, ele não tem tudo isso de memória. Ele tem só 32 KB de memória. Então, eu nem poderia usar o swapping, porque 64 KB não cabem em 32 KB, né? Mas, usando memória virtual, é possível executar esse processo. Como? A gente vai pegar esse endereçamento virtual de 64 KB e vai dividir em blocos de 4 KB. Aqui, ó. Aqui eu tenho representado 64 KB do processo. Esse é o endereçamento virtual do processo. E eu divido esse endereçamento em pedaços de tamanho fixo, que são as páginas. Então, cada quadradinho desse é uma página. E cada página vai ter 4 KB de tamanho. Bom, se todo o meu espaço de endereçamento tem 64 KB e eu divido esses 64 KB em pedaços de 4 KB, quantos pedaços eu vou ter? É só fazer a conta. 64 dividido por 4 dá 16. Então, eu vou ter aqui 16 entradas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 páginas, onde cada página tem 4 KB de memória virtual. E aí, cada uma dessas páginas pode ou não residir na memória física. A memória física tem 32 KB, como eu falei, e ela também é dividida em pedaços de tamanhos fixos, que são chamados quadros. Então, os pedaços
no endereço virtual são chamados páginas e no endereço físico são chamados de quadros ou frames. O tamanho do frame é o mesmo tamanho da página, porque cada frame vai armazenar uma página do processo. Então, a gente tem aqui essa relação entre endereçamento virtual e endereçamento físico, e o que essas setas mostram é o seguinte, que a página 0, ela reside no quadro 2 da memória principal. Tá aqui, ó, tá apontando aqui. Essa página aqui, ó, que vai de 12K até 16K, reside no quadro 0. Essa página aqui, ó, de 28K até 38K, ela não reside na memória. Então, quantas páginas podem residir de fato na memória? 8 páginas, né? Porque eu tenho aqui 8 slots, ó, 8 quadros. E aí, se 8 páginas dessas residirem na memória, 8 outras páginas não vão residir na memória. Essas que estão marcadas com X vão residir no disco. Tá? E aí que vem o pulo do gato de fato, né? Quando esse processo, né, dono desse espaço de endereçamento, começar a executar, ele vai começar a executar, digamos aqui, da instrução 0. Então, essa instrução virtual 0, o SO vai verificar, a MMU vai verificar. Essa página aqui está na memória RAM? Consultando essa estrutura, ela vê que sim, que está na memória RAM, e a página 0 vai ser reescrita para 8K. E aí, essa posição de memória vai ser buscada na memória RAM. E aí vai executando. Quando essa página aqui for requisitada, a MMU vai notar que ela não está na memória RAM. Isso vai gerar uma interrupção para o SO, de forma que o SO tem que tratar essa falta de página. Nesse caso, o SO tem que pegar uma das páginas que já reside na memória e levar essa página para o disco, liberando um desses quadros. E aí vai trazer a página de interesse para esse quadro, atualizar essa estrutura e reiniciar a execução. A Alexia está perguntando se eu estou postando essas aulas do Teams no YouTube. A última da dúvida eu não postei não, antes da prova. Mas essa de hoje eu vou postar sim. Eu coloco lá depois. Bom, gente, então vamos lá, ó. Nessa parte da nossa disciplina, nós vamos falar muito sobre manipulação de bits. Ao ver a conversão desse espaço de endereçamento virtual para endereçamento real, vocês vão lembrar muito daquelas aulas de introdução a sistemas digitais. Por quê? Vou mostrar agora para vocês. Eu falei que o processo ele tem 64 KB de espaço de endereçamento, né? E que esse espaço aqui tem que ser mapeado para 32 KB. Vamos lá. Eu coloquei aqui. Aqui. A gente vai ter que relembrar lá de ISD como que eram aqueles prefixos e como que a gente fazia a multiplicação de potências, como que a gente fazia deslocamento de bits. Vamos rever agora. Quando eu falo que um processo tem 64 KB, a gente precisa reescrever, às vezes, esses 64 KB usando potência de 2, porque o computador só usa bits, né? Então, a gente tem que usar uma base binária. Então, 1 quilo, relembrando, 1K é igual a 2 elevado a décima. 1 mega, 2 elevado a 20, 1 giga, 2 elevado a 30. E para esses nossos problemas, cada bit vai endereçar 1 byte da memória. Então, se eu falo que o endereço tem 64 KB, esse endereço precisa de 16 bits de endereçamento.
Como que eu cheguei até esses 16 bits? Fazendo a reescrita desses 64 KB. Então, eu vou reescrever. 64 na potência de 2 é igual a 2 elevado a sexta. E kbyte na potência de 2 é igual a 2 elevado a décima. Acabamos de ver aqui. Então, eu vou ter 2 elevado a sexta vezes 2 elevado a décima, né? Multiplicação de potências, a gente tem que manter a base e somar as potências. Então, 64 KB é igual a 2 elevado a 16. Então, para representar um espaço virtual de 64 KB, eu preciso de 16 bits, né? Se eu tivesse um único bit, qual seria o tamanho do meu espaço virtual? 2 elevado a 1 seria 2, né? Se eu tivesse 10 bits, qual seria o tamanho do meu espaço virtual? 2 elevado a 10, 1024. Que seria já 1 KB, né? Mas eu tenho 16 bits, então tenho 64 KB de endereçamento virtual. Tá? Então, tenho 16 bits. É o que está escrito aqui, ó. Endereços virtuais de 16 bits. E eu peguei esses 16 bits, que aqui eu representei pelos pauzinhos aqui, ó. Esses 16 pauzinhos, e eu dividi esses pauzinhos aqui em dois grupos. Um grupo vai dizer o número de entradas, o número de páginas na minha tabela. E o restante vai dizer o tamanho dessas páginas. Então, conforme eu divido esses bits aqui, 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 aqui ou aqui, eu vou determinar quantas entradas eu tenho aqui à esquerda e também o tamanho de cada entrada. Para esse problema que eu expus no slide, eu tenho 16 entradas, não é? Quantos bits eu preciso para representar essas 16 entradas? Quantos bits eu preciso para representar 16 identificadores? Vocês lembram de perguntas assim lá de ISD? Se eu pegasse somente um bit aqui para a entrada, quantas entradas eu teria com um único bit? 2 elevado a 1, teria 2 entradas. Se eu pegasse 2 bits, quantas entradas eu teria? Isso, João. Se eu pegasse 1 bit, 2 elevado a 1 seria 2. Se eu pegasse 2 bits, aí já seria 2 elevado a 2, que seria 4. Se eu pegasse 3 bits, teríamos 8 entradas. Mas para pegar 16 entradas, aí a gente precisa usar 4 bits. Então, para representar aquelas 16 entradas, eu peguei aqui os 4 primeiros bits para identificar a página de interesse. Tá aqui, ó. Então, a gente já sabe que esses quadradinhos aqui à esquerda, no endereço virtual, são as páginas. Para representar essas 16 páginas, eu preciso de 4 bits daqueles 16 que eu tenho para endereçar o endereço virtual. Se dos 16 bits eu peguei 4, quantos sobraram aqui? 16 menos 4, 12 bits. E esses 12 bits restantes, sabe o que eles vão me dizer? Eles vão me informar o tamanho de cada página. Querem ver? Ó, aqui tem 12 bits, né? 2, oh, que garrancho. 2 elevado a 12 é igual a quanto, hein, gente? É igual a 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 10, não é a mesma coisa? 2 elevado a 2, a gente sabe que é 4. E 2 elevado a 10, quanto é? Kilobyte. Então, com 12 bits, eu consigo páginas, cada página aqui, de 4 KB. Olha só, bateu, né? 4 KB. Então, com esses 64 KB, eu dividi em 16 pedaços de 4 KB cada um. Então, eu usei 4 bits
para determinar o tamanho do número de entradas e 12 bits para determinar o tamanho de cada uma das entradas. Se cada página tem 4 KB, qual é o tamanho de cada quadro? Vocês me dizem. Vocês estão lembrados de uma propriedade que eu disse? Que a página tem o mesmo tamanho do quadro? Porque a página, quando ela residir na memória, ela vai residir exatamente em um quadro. Então, se uma página tem 4 KB, o quadro também vai ter 4 KB. Tá? Então, gente, se o quadro... Vamos mudar agora o foco. A página tem 4 KB e a gente sabe que o quadro também vai ter 4 KB. 4 KB, a gente acabou de ver que são representados por 12 bits, né? Então, a gente tem que esses quadros aqui, cada um tem um tamanho de 12 bits. E quantas entradas a gente tem aqui na memória RAM? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 entradas. Para representar essas 8 entradas, quantos bits eu preciso para representar 8 entradas, 8 identificadores? E aí, gente? Vai todo mundo voltar lá para ISD? 3 entradas, isso mesmo, Demetrios. Então, aqui no endereço da memória física, cada quadradinho desse, cada quadro precisava de 12 bits para determinar o tamanho dele, e depois a gente multiplica soma esses bits com os 3 para identificar cada entrada. Então, o espaço de endereçamento físico, a memória RAM, ela teria 12 mais 3 bits, 15 bits. Então, aqui o espaço de endereçamento virtual tem 16 bits, e o espaço de endereçamento físico tem 15 bits. Ora, 2 elevado a 15 é igual a quanto? É igual a 2 à quinta vezes 2 à décima. 2 à quinta, quanto é? 32. E 2 à décima, KB, não é? 32 KB não é exatamente o que tem a memória RAM? Ó, 32 KB. Então, essa é a técnica que faz 64 KB caberem em 32 KB. Parece mágica, né? Mas é assim que funciona o nosso computador. Então, resumindo aqui, o endereço virtual é dividido em unidades, que são as páginas. Quando uma página é mapeada para o endereço real de memória, essa página recebe o nome de quadro ou frame. Um quadro é uma página que está na memória e ambos têm o mesmo tamanho. A transferência entre memória e disco sempre envolve páginas completas. Então, uma página que sai da memória, vai para o disco, ela sai, se ela tem 4 KB, então 4 KB são persistidos em disco. Então, vamos lá, gente. Vamos ver agora como que fica a execução. Vamos imaginar que a CPU tenha que executar essa instrução, move reg 0. Então, nesse caso, a CPU envia o endereço virtual a MMU, porque a CPU agora sabe que esses endereços não são os endereços reais que devem ser acessados na memória. Eles são virtuais, então eles têm que ser enviados para a unidade de gerenciamento de memória, a MMU, que sabe exatamente como fazer a tradução desse endereço virtual para o real. A MMU recebe aquele endereço e vai olhar para uma estrutura de dados que faz o mapeamento do endereço virtual para o real. Essa estrutura de dados a gente vai ver daqui a pouco, que é a chamada de tabela de páginas. E ela vai ver. Ela vai consultar o endereço 0, né? Então, ela vê o endereço virtual 0 está aqui, ó. O endereço virtual 0 está representado através dessa entrada na tabela de páginas. E essa entrada da tabela de páginas está dizendo que essa página, onde o endereço virtual 0 reside,
ela está, de fato, na memória principal. E está no quadro 2 da memória principal. Aqui, ó. E esse quadro 2 começa no endereço 8K. Então, de acordo com o mapeamento daquela figura, a página 0 corresponde ao quadro de memória 2. Assim, o endereço virtual 0 será convertido para o endereço físico 8K, que é 8 vezes 1024, que dá 8.192. O endereço real é enviado para a memória, lá no barramento. Então, aqui, ó. A CPU queria acessar o endereço virtual 0, mandou esse endereço virtual para a MMU, que fez a tradução consultando aquela tabela de páginas, aquela figura. E aí ela chegou à conclusão que o 0 virtual corresponde a 8.192 real. Então, a MMU coloca o pedido de leitura desse endereço de memória física no barramento. Todos os endereços virtuais de 0 até 4.095 são mapeados para o mesmo quadro de memória física, que começa em 8.192 e vai até 4K à frente, que daria até 12.287. É o que está sendo representado aqui. O endereço virtual que vai de 0 até 4K-1, o -1 aqui foi omitido para deixar a figura mais limpa, todo é mapeado para esse mesmo quadro de memória aqui. E aí, tá ficando muito denso, gente? O Rian tá falando aqui que não entendeu a parte do 3. A parte do 3, 2 elevado a 10, é vezes, é. 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 3. Então... mas eu não tô lembrando onde que tá isso, hein? Calma aí. 2 elevado a 10 mais 2 elevado a 3. Me perdi, Rian. Não tá aqui essa parte, né? Primeira linha? Ah, tá. Ah, entendi. 2 elevado a 12. É a propriedade da potência, Rian. 2 elevado a 12, a gente pode decompor como 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 10. Escrever isso é a mesma coisa que escrever isso, só que usando as propriedades matemáticas. E aí a gente pode desenrolar, né, essa parte aqui, 2 elevado a 2, que é 4, e isso daqui a gente reescreve usando o prefixo kbyte, tá? Não é questão da matemática. Ah, eu acho que você não entendeu, então. Por que o 2 elevado a 12, né? Por que eu comecei esse aqui? É isso? Deixa eu ver aqui, já nem eu lembro. Porque eu queria chegar no tamanho da página, né? Acho que era isso. Então, aqui, ó, tinha 16 bits, só que 4 foram utilizados para determinar o número de pedaços que eu teria. Então, utilizando 4 bits, eu cheguei à conclusão que eu teria 16 pedaços, que são 2 elevado a 4. Então, me sobraram 12 bits aqui. E com 12 bits, eu tenho quantos identificadores? Eu tenho 2 elevado a 12 combinações, onde cada combinação identifica unicamente uma posição de memória. Então, eu tenho 4 elevado a K
bytes. Tá? E eu vou usar todos esses bits aqui para determinar o tamanho da minha página. Então, utilizando esses 12 bits, eu tenho pedaços de tamanho 4 KB. Cada caixinha aqui tem 4 KB. Tá? A mesma coisa aqui. Acho que era isso que a gente estava falando nesse pedaço. Ficou mais claro, Rian? É que com 16 bits, eu preciso pegar parte dele para dividir o todo, e depois que eu dividir o todo, o restante vai ser o tamanho de cada parte. Né? Como se você fosse dividir um bolo. Quanto mais pedaços você divide o bolo, quanto mais vezes você divide o bolo, mais pedaços você vai ter. Você vai usar mais bits para dividir isso. Mas quanto mais você divide, quanto mais pedaços você tem, os pedaços vão ser cada vez mais menores. A mesma coisa aqui. Quanto mais bits a gente utilizar para determinar o tamanho dos bolos, o tamanho das fatias, menores serão as fatias. Se a gente fizesse o inverso, se a gente usasse as 12 primeiras para determinar o número de entradas, a gente teria 2 elevado a 12 entradas. Então, a gente teria 4.096 entradas. E daí, cada entrada teria 2 elevado a 16 bytes. 2 elevado a 4 bytes, que teria 16 bytes. A gente teria 4.000 entradas, mas cada entrada seria pequenininha, de 16 bytes. Viu a diferença? Então, a gente, nesse caso, pegou poucos bytes para ter poucas entradas na tabela, e cada entrada é bem grande, mas a gente poderia fazer diferente. A gente poderia deixar 12 bits para as entradas, conseguindo mais de 4.000 entradas, onde cada entrada seria pequenininha. A gente poderia fazer diferente também. A gente tem 16 bits aqui, a gente poderia fazer, então, 8 bits para as entradas, teria 2 elevado a 8, dá 256 entradas, e aí a gente teria 250, entradas de 256 bytes. Ficaria meio a meio, tá? Diferentes formas de fazer essa divisão. Tá bom, então. Vamos seguir. Então, agora vamos ver um outro exemplo. Aqui, ó. Um outro exemplo de transformação de endereço virtual para endereço real. Vamos imaginar que a CPU queira executar essa instrução move reg 8192. Então, a CPU já sabe que esse é o endereço virtual, então passa esse endereço aqui para a MMU, que vai fazer a transformação. E a MMU não vai fazer uma transformação do nada, ela vai fazer uma transformação baseado na tabela de páginas vigente em uso pelo sistema. Então, ela já vai saber o tamanho de cada página, ela já vai saber o tamanho, o número de páginas, o número de entradas da tabela. Então, a MMU já vai ter conhecimento desse cenário aqui. E usando esse cenário é que a MMU vai fazer a transformação. 8.191, né? Então, para fazer essa transformação, a MMU tem que considerar as informações do problema. Eu acho que eu vou usar aqui agora. Aqui. Já comecei a digitar aqui. Então, o endereço virtual passado para a MMU é 8.192. E a MMU já sabe que o tamanho da página é de 4.096, né? Isso daqui é igual a 4 KB. Tá. Isso aqui é igual a 4 KB. Então, eu peguei essa informação lá daquela imagem. O número da página de interesse desse endereço virtual, a gente obtém dividindo o endereço virtual pelo tamanho de cada página.
Então, eu quero saber onde que esse endereço virtual reside. É na página 0? É na página 1? É na página 2? Eu quero ver aqui na imagem, ó. Quero saber em qual desses quadradinhos aqui aquele endereço virtual reside. Vê que cada quadradinho tem uma faixa de números, né? Eu quero aquele número 8.192. 8.192, gente, é 8K certinho, ó. Então, ele vai residir aqui, tá? Mas vamos fazer isso matematicamente. Então, o número da página de interesse é igual ao endereço virtual dividido pelo tamanho da página. E pegamos, caso esse número seja fracionário, quebrado, a gente quer a parte inteira desse número, a gente quer o piso. Felizmente, isso vai dar 2 redondo. Então, o número da página de interesse é a página 2. Olha só como deu certo. 0, 1, 2. É essa página mesmo. Então, tá dando certo, né? Só que vejam que essa página aqui é a página de interesse, né? E essa página reside nesse quadro aqui. Só que esse quadro, ele tem 4 KB de dados residindo nele. Só que eu não quero 4 KB, eu estou interessada em um desses 4 KB. Em qual desses 4 KB que a CPU está interessado, ainda precisa ser determinado pela MMU. É o que a gente chama de deslocamento dentro da página. O deslocamento é determinado pela diferença entre o endereço virtual inicial menos o número da página vezes o tamanho da página. Na prática, isso vai ser 8.192 menos a página vezes o tamanho da página. E esse número aqui dá 0. Então, isso quer dizer que dentro, o endereço virtual de interesse é esse, 8K, está nessa página. E essa tabela aqui, essa estrutura de dados, está dizendo que essa página reside na memória, nesse quadro aqui da memória, que começa no endereço 24K. Só que esse quadro aqui, ele tem 4 KB de memória, ele tem mais de 4.000 identificadores. Em qual identificador que eu estou interessada? É no identificador 0, é no primeiro byte aqui desse quadro de memória. Então, agora a gente já pode fazer o endereço real. O endereço real está a partir da posição 24K de memória, ou seja, a partir da posição 24 vezes 1024, que dá 24.576. O endereço real é esse número aqui, mais o deslocamento que a gente chegou à conclusão que é 0. Então, o endereço real é 24.576. Então, ao receber essa solicitação de tradução, a MMU vai receber esse endereço 8.192 e vai enviar para o barramento uma solicitação de leitura ou escrita no endereço real 24.576. Nossa, e aí? Pergunta, gente? Querem fazer mais um? Ou querem que repita? Vou fazer mais um e daí, se ficar dúvida, a gente volta, tá? Vamos lá para o segundo. Eu vou fazer aqui embaixo, que daí vocês vão fazendo a comparação, tá? Agora, a gente quer o endereçamento virtual. A gente quer o segundo caso lá, que é 20.500. 20.500. O tamanho da página é fixo, né? É o mesmo, né? O tamanho da página não muda, continua 4.096. O número da página de interesse vai ser 20.500 dividido pelo tamanho da página. Quanto dá isso? Vamos lá na calculadora. 20.500 dividido por 4.096. Ah lá, deu um número fracionário. A gente vai pegar só a parte inteira do número. Então, a página de interesse é a página 5. Então, gente, esse endereço virtual 20.500 está na página 5. Vamos voltar lá. Essa é a página 0, página 1, página 2, página 3, página 4, página 5, ó. Então, 20.500 está aqui, ó.
E o que essa tabela de páginas está dizendo? Que essa página reside ou não na memória principal? Está dizendo que sim, que essa página reside na memória principal no quadro de número 3. 0, 1, 2, 3. Que é o quadro que começa em 12K e vai até 16K. Então, nesse quadro da memória, existem mais de 4.000 identificadores, posições de memória que eu posso ler. Qual posição exata de memória que deve ser lida, a gente vai ver agora através do cálculo do deslocamento. Não acabou, então a gente já sabe o número da página, mas a gente precisa do deslocamento. O deslocamento é o endereço virtual menos a multiplicação anterior. Então, vamos lá, vai ser 20.500 menos 5 vezes 4.096. Vamos pegar a calculadora. 20.500 menos 5 vezes 4.096. Deu 20. Então, agora, diferente do exercício anterior, que o deslocamento era 0, agora a gente tem um deslocamento de 20. Então, o endereço real está a partir da posição... Qual era a posição? Vamos ver lá. Era essa, né? 12K. A partir da posição 12K da memória. 12K é quanto? 12 vezes 1.024. Dá 12.288. 12.288. Então, o endereço real está a partir dessa posição, mas a gente quer um endereço, a gente não quer um bloco de 4.000. Então, o endereço real é igual a 12.288 mais o deslocamento que a gente chegou à conclusão que é 20, né? Então, isso dá lá 12.288 mais 20. Dá 12.308. Então, a MMU recebeu aquele endereço virtual, 20.500, e ela traduz ele agora para o endereço real, 12.308. Certo? Alice, eu estou aqui no meio de 3 obras. Tem obra do lado direito, do lado esquerdo e no fundo da minha casa. Só não tem obra na frente da minha casa porque tem uma praça na frente, porque senão tenho certeza que estariam com obra também. Então, desculpa, gente, não tem como fugir. Nem se eu for para a Facom também tem obras, né? Então, assim, das 7 horas da manhã até 5 horas da tarde é isso, só as turmas da noite que se salvam. Punk, né? Coisas da pandemia, né? Não tem para onde ir. Tá bom, entenderam, gente, a tradução? Então, quando há memória virtual, a CPU nunca vai ser responsável por pegar um endereço e pedir a leitura ou escrita desse endereço diretamente à memória. Ao invés disso, a CPU passa o endereço que ela sabe que é virtual para a MMU, e a MMU é responsável por traduzir esse endereço virtual em um endereço real. E a MMU só consegue fazer essa tradução se ela tiver as informações da tabela de páginas, que é essa estrutura aqui. Ela tem que saber qual é o tamanho da página e quantas entradas tem essa tabela de páginas e o estado, qual das páginas residem de fato na memória, tá? Então, sem essas informações, não é possível fazer a tradução. Vamos seguir, então. Então, é preciso, né, como estava falando, o uso dessa tabela de páginas,
que contém informações sobre o mapeamento dos endereços, e cada entrada da tabela de páginas contém um bit que diz se a página está presente ou ausente na página, na memória real. Então, o bit de presente ou ausente aqui nessa figura, nessa imagem, é representado pela seta, né? Quando está presente é a seta, quando está ausente tem um X na página. O que acontece, então, se um programa tenta usar uma página virtual não mapeada? Por exemplo, se a CPU receber essa instrução, move reg 32.780. Bom, a CPU, então, vai passar esse endereço virtual para a MMU, e a MMU vai detectar que essa página virtual não está mapeada, porque ela está contida no bloco de 32K. Aqui, ó. Esse endereço virtual é representado por esse bloco aqui, de 32 a 36K. E a tabela de páginas está dizendo, está informando a MMU que essa página não reside na memória principal. Nesse caso, haverá, então, a MMU causa um desvio da CPU para o SO, vai causar uma interrupção, e essa interrupção específica é chamada de falta ou falha de página, justamente porque ali se detectou uma falta de página na memória, né? É um page fault em inglês que a gente chama. E essa falta de página precisa ser tratada, né? A MMU não pode simplesmente notar que existe uma falta de página e falar para a CPU, não está na memória, não tem o que fazer. Em vez disso, é gerada uma interrupção para o SO, e o SO vai escolher uma das páginas que já residem na memória para ser vítima, para sair dali à força, como se fosse preemptada, né? Então, o SO vai escolher uma dessas páginas que residem na memória, vai persistir essa página inteira no disco, liberando um dos quadros, e aí sim vai pegar aquele memória que está no disco e vai trazer os dados dela para aquele quadro livre da memória. E aí vai atualizar essa tabela de páginas, dizendo agora que essa página reside sim na memória, no quadro fulano de tal, e vai reiniciar a instrução. Então, esses são os passos para o tratamento de uma falta de página. Então, o tratamento de uma falta de página, o SO escolhe uma página vítima para ser retirada da memória, salva essa página no disco, traz do disco a página de interesse para a memória principal, atualiza a tabela de páginas e reinicia a instrução. Aí vem a pergunta, uma falta de páginas o tratamento de uma falta de páginas é barato? Não, é custoso. Então, a gente quer minimizar, o SO gostaria de minimizar as faltas de página. Como que o SO vai minimizar essas faltas de página? Se ele pudesse antever, previamente saber quais páginas, quais porções do endereço virtual de um processo vai ser requisitado, referenciado, ele já poderia preencher a memória principal com as Estou escutando uns barulhinhos. Tudo bem aí? Algo aconteceu aqui. Bom, a tabela de páginas, então, é uma estrutura de dados que armazena informações de mapeamento entre páginas e quadros da memória. Ela é utilizada pela MMU para realizar conversões entre endereços lógicos e físicos. E é atualizada pelo SO sempre que há um tratamento de falha ou falta de página. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui a gente tenha a memória principal, né, ocupada por algumas páginas e outros quadros estão livres. E aqui vamos imaginar um processo, um endereçamento virtual de um processo. Então, todo o endereçamento virtual foi dividido em 4 pedaços, em 4 páginas, e essas 4 páginas estão mapeadas nessa memória física. E esse mapeamento, quem informa
sobre esse mapeamento é a tabela de páginas. Sem ela, a memória virtual não existe, gente. Então, a tabela de páginas diz que a página 0 do processo está no quadro 1, a página 1 do processo está no quadro 4, a página 2 no quadro 3 e a página 3 no quadro 7. Aqui temos uma outra situação, um momento inicial A e depois um momento B. No momento inicial A, vamos imaginar que a memória principal tem alguns quadros ocupados, aqui representados em branco, e alguns quadros livres, representados em cinza. Então, o SO tem uma listagem desses quadros livres. Então, ele guarda que 14 está livre, 13 está livre, 18 livre, 20 livre, e aí, de repente, chega um novo processo. Esse processo foi disparado, e esse processo necessita de um espaço de endereçamento virtual com 4 páginas. E essas 4 páginas, idealmente, deveriam residir na memória. Então, ao levar essas páginas para a memória, o SO cria o cenário B, onde é criada uma tabela de páginas que diz que a página 0 foi, que era o primeiro livre, né? A página 1 foi para o quadro 13 e assim sucessivamente. E daí, menos quadros livres restarão, né? E a lista de quadros vazios, na verdade, vai ficar com um quadro só, quadro 15. Aqui. Ah, então, eu tinha caído, gente? Eu notei uns barulhos aqui mesmo, mas nem tinha notado. Querem que eu repita? Eu só estava falando do... situação de alocação de páginas. Vou repetir rapidinho aqui. Caiu de novo? Não, eu tô vendo aqui. Tá, calma aí. Só um pouquinho. Vamos tentar seguir, gente. Vou falar aqui. Tá acabando já, tá? Eu estava falando que não tem como implementar memória virtual sem o uso da tabela de páginas, porque é ela que vai dizer como que o mapeamento do endereço virtual está em relação ao endereço físico, endereçamento real. Então, aqui a gente tem uma memória principal dividida em quadros, os quadros brancos estão livres, os quadros cinzas estão ocupados. E a tabela de páginas diz exatamente qual é, para cada página, onde que cada página reside nessa memória principal. Então, a página 0 reside no quadro 1, a página 1 reside no quadro 4, e assim por diante. Tudo bem aí? Vocês estão me escutando? Sim. A gente está fazendo aqui, eu fiz umas contas com você de como que a MMU trabalha, né? Então, dei o exemplo lá eu dei o exemplo aqui, né, desses endereços virtuais escritos em decimal. Mas, gente, a MMU é um hardware e ele não trabalha usando a base decimal, né? A MMU trabalha usando a base binária. E aí ela faz as contas muito mais rápido, muito, né? Só com manipulação de bits. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo de como a MMU trabalha usando um endereço binário. Só para ficar mais claro para vocês por que que a gente estuda lá em SD essas coisas de manipulação de bits. Então, vamos imaginar que chegue para a MMU o endereço virtual 8196. E a MMU sabe que esse endereçamento virtual tem 16 bits. Então, esse endereço aqui vai ser escrito usando 16 bits. Está aqui, ó, 16 zeros e uns.
E a MMU sabe que a tabela de páginas tem 16 entradas, então 16 entradas são representadas utilizando os 4 primeiros bits. Então, ela vai olhar esses 4 primeiros bits e já vai saber qual das entradas na tabela de páginas ela tem interesse. Como que ela faz isso? Ora, é só pegar esses bits aqui, 0010, isso aqui é qual entrada em decimal, gente? Que número em decimal isso aqui é? 10 em binário é igual a 2 em decimal, não é? Então, ela sabe que a página de interesse é a página 2, 012, essa aqui. E aí, consultando essa estrutura de dados, essa tabela de páginas, ela sabe que a página 2 desse processo, ela está na memória principal. Olha aqui o bit de ausente presente, ó. E mais, ela está na memória principal no quadro de endereço 110. Então, agora ela já começa a escrever o endereço físico final. Ela vai pegar 110 e anexar aqui ao começo do endereço físico. Então, veja, entraram 4 bits e saíram 3. Olha a mágica aqui de transformar 64 KB em 32 KB. Porque sumiu um bit, né? E aí, então, ela sabe que o quadro de interesse é esse, 110, mas ela precisa saber, dentro daqueles 4 KB, qual é o byte de interesse. E 4 KB são representados por 12 bits. Então, ela vai pegar aqueles 12 bits e vai replicar os 12 bits aqui. Afinal de contas, se ela queria o bit de deslocamento 0 na página, quando ela encontrar o quadro de interesse, ela também vai querer o deslocamento 0. Então, esses 12 últimos bits aqui, ela só replica. E é assim que a MMU trabalha. Quando a gente manda, quando a CPU manda para ela o endereço virtual, ela tem que saber como que esse endereço virtual está dividido. Então, se é 4 e depois 12, ela vai pegar os 4 primeiros bits, isso vai determinar a entrada na tabela de páginas, vai consultar essa tabela de páginas para determinar se está presente. Se tiver, ela já vai saber em qual quadro, e sabendo em qual quadro, ela já sabe também qual é o deslocamento dentro do quadro. Muito rapidamente ela faz isso. Muito interessante, não é não? Quem não entendeu deve estar com raiva de mim, né? Fala, ai, a Valéria está enchendo a gente com essas coisas. A disciplina não era tão monótona assim, tão técnica assim, mas, gente, é fácil, tá? Quem não entendeu, pega depois no livro que vai entender. Bem simplesinho. Deixa eu ver, voltar aqui, então. Deixa eu ver quanto falta. Ah, tá acabando. Então, gente, o endereço lógico é dividido em P, que são os bits que determinam a entrada na tabela de páginas, e D, que são os deslocamentos que determinam o deslocamento na tabela de páginas. Então, a MMU, quando ela recebe aquele conjunto de bits, ela divide o conjunto de bits em número da página, que são aqueles 4 bits, no caso do exemplo, e depois os 12 bits do deslocamento, que ela só copia, né? Os 12 bits ela só copia, os 4 primeiros bits ela consulta a tabela de páginas para ver se estão presentes na memória principal. Se tiver, esses 4 bits determinam o quadro de interesse. A gente está falando aqui da tabela de páginas, né? Cada entrada da tabela de páginas, cada entrada aqui nessa outra, ó. Aqui na tabela de páginas, aqui a gente está colocando uma seta, né? Mas se a gente fosse implementar essa estrutura de dados, a gente teria algo parecido com isso. Um número para onde aquela página reside, de fato, na memória, um bit de presente ou ausente, então, se ela estiver presente, ela reside nesse número aqui de página. Se ela estiver ausente, esse campo vai ficar, não importa o que está nesse campo. Além desse bit de presente e ausente número de páginas, a gente vai utilizar outras informações, quer ver, ó? Proteção. O bit de proteção diz quais tipos de acesso são permitidos à página. Então, o processo pode ter acesso só de leitura ou também de escrita a uma página. Então, se aquela página diz respeito a um código executável, provavelmente o bit de proteção vai estar setado em 0, dizendo que o processo só pode ler aquela página, não pode escrever, né?
Existe também o bit de modificada e o bit de referenciada, que eles controlam o uso da página. Então, o bit de modificado diz que o conteúdo daquela página foi modificado desde o último carregamento do disco. Então, isso quer dizer que o conteúdo da página na memória está diferente do conteúdo do disco. E o bit referenciada diz que o conteúdo de uma página foi referenciado recentemente, lido ou escrito. Por que esses bits são importantes? Porque eles dão dicas para o SO de quais páginas estão há mais tempo esquecidas na memória. E daí, quando faltar página, esses bits vão determinar, vão auxiliar na implementação da política de escolha de substituição de páginas. Qual página vai sair da memória? Provavelmente aquela que não foi referenciada nem modificada recentemente. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Aqui, gente, eu dou um exercício para vocês fazerem aquelas contas que eu fiz lá no Jamboard, junto com vocês, tá? Então, é só para considerar um computador com 4 GB de memória física. Ah, não, esse aqui é diferente, desculpa. Ó, vamos lá, vamos fazer juntos. Considerando o computador de 4 GB de memória física, quantos frames de 4 KB existem? Então, esse aqui, gente, nós podemos usar lá o nosso quadro de novo, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui. Vamos usar o primeiro quadro. Esse. Vamos ver aqui. Vou fazer aqui no cantinho, tá? Não deu certo. Quatro gigabytes de memória e frames de 4 KB. Então, gente, todo o espaço de endereçamento tem 4 GB. E eu vou dividir esse espaço de endereçamento em pedaços. Em pedaços que são o tamanho da página. O exercício não falou o tamanho da página, ele falou o tamanho do frame. Mas a gente sabe que o tamanho do frame é o mesmo da página. Então, eu vou dividir o todo pelo tamanho dos pedaços, que é 4 KB. 4 KB é igual a 4 vezes 2 elevado a 30. Então, gigabytes está aqui, 2 elevado a 30. Isso a gente vai dividir por 4 vezes 2 elevado a 10. Não precisa se preocupar com esse byte, não precisa fazer a conversão para o byte, porque cada bit aqui eu estou considerando que identifica um byte de memória, tá? Então, esse Bzão aqui, vocês ignorem. Então, 4 dividido por 4 vai dar 1. 2 elevado a 30 dividido por 2 elevado a 10 vai dar quanto? Quando a gente divide potências, a gente faz, na verdade, uma subtração dos expoentes, né? Então, isso vai dar 2 elevado a 30 menos 10, 2 elevado a 20. Então, 2 elevado a 20, gente, se fosse 2 elevado a 10, seriam mais ou menos 1000 páginas, só que 2 elevado a 20 é mais ou menos 1 milhão de páginas, tá? Então, quantos frames de 4 KB existem? Existem 2 elevado a 20 frames, o que dá mais ou menos 1 milhão de frames. 1 milhão de páginas, né? Quantos bits são necessários para identificar essa quantidade de frames? Já está aqui, né? Para identificar 1 milhão de frames, são necessários mais ou menos 20 bits. Um processo carregado na memória desse computador será logicamente dividido em páginas de que tamanho? Páginas de 4 KB, que são o mesmo tamanho dos frames.
tá? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta. Não vai passar muito do horário, não. Mas 2 minutinhos eu termino. Rapidinho. Rapidinho. Aí, no exercício 2, para cada um dos exercícios, para cada um dos endereços virtuais, eu peço para vocês calcularem o endereço real, tá? Então, imaginem páginas de tamanho 4 KB, tá? E aquela imagem também anterior. Então, aqui eu tenho a resposta dos exercícios e aqui do primeiro. Isso tudo está no capítulo 3 do Tannenbaum, tá, gente? Então, com isso, eu termino a aula aqui. Então, vocês vão estudar, tem que ler o capítulo, gente, não tem como. Infelizmente, eu gostaria de dizer que só com a aula é suficiente, mas não é. Leiam o livro, estudem, vejam também a aula que eu passei para vocês, de gerenciamento de memória livre. Isso vocês podem ver na quinta-feira, lerem na quinta-feira, e a gente se encontra de novo só na outra terça, tá bom? Então, estudem, por favor. Isso, de novo, a aula de hoje corresponde a quase metade da P2. Então, ela é muito importante, tá? É isso então, gente. Vou parar de